Agora vamos aprender o segredo de viver bem. Aleluia. Vamos abrir no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14. Amém? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14. Aleluia. Amém. Tem pessoas que acham que para se sentirem realizadas precisam chegar a um determinado destino, a um determinado lugar, mas elas se esquecem que o importante não é o lugar onde você quer chegar, mas é a caminhada, amém? É a jornada que te fará até chegar nesse lugar. O que importa não é o sítio em si, mas o processo que você vai passar até chegar neste lugar, porque a vida ela é breve e nós devemos saber aproveitar todas as oportunidades que estão ao nosso redor, principalmente as boas. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amém? Nos versículos anteriores, começa a falar sobre os planos que os homens têm de dizer o seguinte: amanhã vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Amém? E o apóstolo corrige as pessoas dizendo assim: como que vocês vão fazer vossos planos, projetando o amanhã, se vocês não sabem o que vai acontecer convosco no dia do amanhã? O certo seria se disséssemos, se Deus quiser, amém? Porque o amanhã é incerto, aleluia, mas o presente é mais do que certo, é real. Então, a vida, além de ser curta, ela é frágil, e além de ser frágil, é um vapor. É como uma nuvem que hoje está ali e depois desaparece. Assim somos nós. E não simplesmente isso, mas nós não temos controle sobre o futuro. Amém? Mas o que acontece é que nós temos o hoje nas nossas mãos. Amém? Você não tem controle sobre o que vai acontecer consigo ou sobre o que você vai fazer amanhã, e você nem tem certeza se vai fazer assim, mas o hoje você tem. Aleluia. Nós temos, só que o que acontece é que muitos de nós temos desprezado o hoje e valorizado o amanhã, que é errado, porque o certo é valorizar o hoje, porque o hoje é um momento. Amém? É um momento em que nós devemos amar nossos filhos, é um momento em que nós devemos abraçar, é um momento em que nós devemos nos dedicar em fazer tudo aquilo que é de bom e do melhor que existe. É hoje. Amém? Para você que é casado, para você que trabalha, é hoje que você deve viver uma vida intensa, amar seu cônjuge, amar seu parceiro, amar sua parceira, se devotar. Porque amanhã você pode não ter a oportunidade de fazer isto. É hoje que você tem a oportunidade de amar seus pais. Amém? Sua família. Se você tem algo a fazer por sua família, faça hoje, porque amanhã você pode não fazer. Ontem eu estive com minha mãe, hoje não estou mais e nunca vai voltar aí. Amém? E às vezes nós valorizamos uma coisa quando não temos mais. Estava a ouvir uma pregação de Joyce Meyer, que minha esposa colocou, estava a ouvir ali, e falou sobre uma coisa semelhante. Disse: se vocês têm filho, filha, ame esses hoje. Amém? Porque amanhã esses nem vão estar mais consigo, e quando você estiver a precisar deles, alguns não vão ter tempo de vir te visitar. Sim, porque a vida ela é assim. Então o que é que nós temos que fazer do bom e do melhor? É viver uma vida intensa.
E para vivermos uma vida intensa, devemos começar com hoje. Não desperdice a pouca vida que você tem. Amém? Porque primeiro falamos que a vida ela é incerta. Nós não sabemos até quando viveremos. Amém? Não sabemos, nós só gostaríamos, nós só desejamos, mas não temos certeza se vamos chegar aos 100 anos e não sabemos até quando vamos viver. Mas hoje nós estamos aqui, não estamos? Respiramos, não respiramos? Falamos, não falamos? Temos emoções, sentimentos, não temos? Aqueles que morreram ontem já não tem mais. E muitos deles foram saudáveis, mas foi o destino deles. E eles não sabiam, amém? Eles não sabiam, eles nem faziam ideia. Eles tinham planos, porque amanhã vamos fazer isso, depois da manhã vamos fazer aquilo. Mas a morte hoje venceu. Não é para termos medo da morte, aleluia, porque a morte já não tem mais poder sobre nós, amém? Mas também devemos ser inteligentes, espiritualmente falando, porque sabemos que mesmo a morte não ter poder sobre nós, mesmo se nós morrermos, vamos passar da morte para a vida, mas não vamos ter mais nesta vida aqui, se morrermos, amém? Estaremos na glória com o Pai, mas enquanto vivermos nesta terra, devemos fazer tudo de bom e do melhor que nós temos a fazer, amém? Deve ser hoje, para cancelarmos os males, deve ser hoje. Se você tem seus pactos no curandeiro, deve cancelar hoje, amém? Se você é viciado, é drogado, deve ser hoje, porque você não sabe se amanhã esse teu vício vai te matar. Hoje estamos a falar de acidentes, mas outro dia você vai ver pessoas que morreram com overdose porque andavam a se drogar. Outros morreram por causa de beber, não comeram, foram dormir, morreram. E toda notícia é chocante quando você ouve naqueles dias, amém? Essa notícia que ouvimos ontem é muito impactante hoje, mas depois de uma semana vai passar. Não vai ser mais novidade para ninguém, não vai assustar mais ninguém, amém? Só se ouvirmos que alguém bebeu, não comeu, morreu, vai ser chocante. Só se ouvirmos que alguém se drogou, vai ser chocante. Só se ouvirmos que alguém morreu por feitiçaria, vai ser chocante. Só se ouvirmos que alguém morreu porque tentou feitiçar o outro e encontraram, vai ser chocante. E o que é que nós temos a fazer? É cancelarmos tudo aquilo que não é bom para nós. É cancelarmos nossas más companhias, nossas más amizades. É cancelarmos até a nós mesmos, amém? Porque tem pessoa que, espera, amanhã vou me arrepender, espera, amanhã vou crer na palavra. Mas você tem certeza que vai chegar até amanhã? Aqueles que morreram ontem, eles tinham certeza que morreriam ontem? Não, eles se calhar pensaram que iam se arrepender depois da manhã, amém? Mas a morte veio e os cefou, e não tem mais chance de ouvir a palavra e se arrepender. Não tem mais chance, como eu e você temos, de mudarem suas vidas. Pode não ser por causa de um acidente, mas pode ser casa de cair, amém? Casa se queimar você dentro, porque nós não sabemos como vamos morrer, aleluia. Mas hoje nós sabemos o que temos a fazer, amém? Sabemos do que devemos nos distanciar, sabemos do que devemos nos afastar, porque aliás, o que importa é o presente, é o hoje, amém? É o agora, o seu hoje é que importa. E se você quer mudar o seu futuro, vai depender do que você faz hoje, amém? O nosso futuro não vai depender do que nós pensamos em fazer amanhã, mas vai depender daquilo que nós estamos a fazer hoje.
daquilo que nós estamos a trabalhar para realizar hoje, do que nós estamos a alicerçar hoje, onde nós estamos hoje, o que nós ouvimos hoje, o que nos influencia hoje. Ninguém nasce drogado. Ele foi influenciado a ser, porque dependeu do hoje dele. Amém? Ninguém nasce a viver como está a viver. Dependeu do tempo presente que ele viveu para viver as coisas que está a viver hoje. Mateus capítulo 6, versículo 34. Aleluia. Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, disse: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Aleluia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. Muitos de nós fazemos planos. Até muitos de nós aqui temos sonhos. Amém? Ei, não é proibido ter sonhos. Muitos de nós sonhamos. Só que mesmo sonhando, diz que não é para eu, não é para você vivermos preocupados com o futuro. O que devemos fazer é viver preocupados com o mal que enfrentamos a cada dia. Porque o amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Aleluia. E nós, como cristãos, devemos ser pessoas aceleradas no pensar. Amém? Pessoas aceleradas na inteligência. Pessoas incomuns. Amém? Porque as pessoas normais não pensam assim. Quem pensa assim é porque deixou de ser normal. Aleluia. Porque ele entende o valor de hoje. Ele entende o valor de aproveitar cada momento que a vida lhe proporciona. Por isso não podemos pensar em fazer boas coisas amanhã. Não podemos pensar em tomar decisões boas amanhã. Devemos pensar em fazer coisas boas hoje. Em tomar decisões certas hoje. E se há necessidade de haver alguma mudança nas nossas vidas, deve ser hoje. Amém? Porque se mudarmos hoje, vamos influenciar no amanhã. Amém? Se mudarmos hoje, vamos influenciar no nosso futuro de amanhã. Aleluia. E Jesus sempre procurou nos ensinar a viver para hoje, o agora e não o amanhã. Agora volto a perguntar: será que se você morresse hoje, se eu morresse hoje, valeria a pena ter vivido? Será que valeria a pena? Tem pessoa que vive uma vida que nem quer viver, vive coisas que o coração dele nem está ali, e quando decide viver o que deseja viver, já não há mais tempo. Estava a conversar com alguém que me contou a história de um jovem senhor, jovem, que trabalhava aqui em Bebani, amém? E depois ele conseguiu transferir, disse: vou para casa. E quando chegou em Quelimane, morreu. Talvez ele achou que poderia começar uma vida lá, amém? O que ele mesmo realmente queria viver, poderia viver lá. Só que ele viveu boa parte do tempo dele em Pebani, onde ele não queria viver. E quando ele esteve em Pebani, não conseguiu aproveitar no máximo o que deveria fazer. Ele se guardou para viver em Quelimane. Só que quando chega em Quelimane, morre. O que adiantou a vida dessa pessoa? Nada. E nós não podemos ser assim. Amém? Você não pode viver uma realidade que você não quer viver, a esperar viver uma realidade futura. Só que quando você querer viver isso, não conseguir viver, a vida não vai te valer nada. Então aproveita cada momento, aproveita cada oportunidade, aproveita viver intensamente. E não tem como nós vivermos uma vida intensa se não conhecermos Deus. Aleluia. Porque as pessoas vivem perdidas no seu próprio entendimento, vivem perdidas em si mesmas,
Se estamos a falar hoje aqui sobre isso, se eu estou a falar hoje aqui sobre isso, é porque Deus é que está a falar, amém? Não é uma palavra inteligente de Vieira, não é minha palavra, é palavra de Deus para você. Deus está a despertar para viver o hoje, para que você tenha a chance de aproveitar, viver cada momento bom, amém? Devemos aproveitar, viver o hoje, porque o propósito não é para chegarmos num determinado lugar, mas são as jornadas, dia após dia. Disse em Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião, aleluia, há um propósito, há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Você não pode querer desperdiçar toda essa vida da juventude que você tem de força para esperar ou começar a viver enquanto está velho. Os velhos desejam ser jovens, amém? Porque eles gostariam de ter a força que desprezaram enquanto eram jovens para viver com intensidade. Só que o jovem que tem força não entende isso e vive como se fosse velho. Nós devemos entender e começarmos a viver uma vida intensa. Começarmos a organizar nossa casa, que é nossa vida. Porque não é apenas o destino final que nos importa. Amém? Não é ali onde nós queremos chegar que nos importa. Mas é como nós vamos trilhar a jornada para chegar a um determinado fim que importa. Aleluia! Cada dia você deve ser produtivo, amém? Estava a conversar com um amigo que disse, sabe, eu nunca me parabenizaram assim. Eu trabalho como polícia, mas nunca me elogiaram. Agora que estou a fazer meu negócio aqui de microcrédito, consegui ser elogiado. Eu disse sim, sabe por que te elogiaram? Porque você está no setor privado, e no setor privado o que precisam são resultados. Quanto mais resultados bons você tiver, mais elogios você vai ter, amém? Mas o governo não quer resultados necessariamente como nós imaginamos. Quer dizer, você se dedica ou não se dedica, dá tudo na mesma, amém? Mas o setor privado, ele se mantém por causa de resultados. E o que nós devemos fazer é o quê? Saber produzir resultados para as nossas vidas, amém? Sabermos produzir resultados para nós mesmos e não para os outros. Há muitos que vivem vida que os outros sonharam para ele viver e não que ele sonhou viver. Há muitos que vivem vida, parece que estão presos ou amarrados. Mas quando nós nos tornarmos livres, porque a palavra de Deus na verdade nos liberta, nós vamos começar a entender qual é o sentido de vivermos uma vida que nós mesmos traçamos para viver, amém? Mas não uma vida que nos escravize, não uma vida que nos prejudique, mas uma vida segundo Deus, aleluia? Sim, porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E quando nós somos livres, nós vivemos uma vida livre. Um escravo não pode decidir viver como um livre, mas um livre vive como um livre e não como um escravo. E muitos de nós somos escravos dos outros. Vivemos vida que outras pessoas traçaram para nós vivermos. Vivemos vida que os outros traçaram ou querem que nós vivamos. E não uma vida que nós mesmos decidimos traçar em Deus para trilharmos. Cada etapa que nós vivemos, devemos viver com propósito. Amém? Se você está aqui em Pebani, porque estou a pregar para as pessoas que estão em Pebani, amém? Se alguém que está em outro lugar ouve, ali mesmo onde ele está, entenda que Deus tem algum propósito com ele. E se ele perceber que é errado ele estar ali, melhor sair. Procure viver o que você quer viver. Procure viver aquilo que Deus colocou como propósito para você viver. Não viva uma coisa enquanto você tem outra coisa em mente para viver. Vale a pena até se esforçar em viver aquilo que você tem em mente, porque quando você morrer,
você vai morrer amando viver as coisas que você quis viver, e não viver em vão. E quando você desejou viver algo, a querer viver, a vida te interromper. Amém? Tem muitas pessoas que eu vejo a tomarem decisões muito drásticas. Teve um nômade, um viajante, que decidiu vender tudo que ele possuía para comprar um carro, aqueles modelos tipo Sapo, nós chamamos Sapo, aqueles carros antigos, e começaram a viajar no mundo inteiro. Amém? Para os outros podem considerar aquilo loucura, mas ele estava a fazer o que ele amava fazer. Amém? E o que aconteceu é que ele, durante a viagem, morreu num acidente. Só que uma coisa interessante é que ele morreu fazendo aquele que ele mais gostava de fazer. Amém? E muitos de nós aqui vamos morrer sem fazer aquilo que nós gostávamos de fazer. O que adianta então? Vale a pena você partir desta vida, mas enquanto fazia o que você amava fazer. Aleluia. Sim, aonde você está, aonde você estiver, deve descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, para que você não viva uma vida inútil, para que você não viva uma vida vã. Mesmo no sofrimento, você está a viver o que você ama. Aleluia. Eu às vezes passo por minhas batalhas, por minhas belezas, porque a vida não é só alegria. Ninguém vive aqui só feliz. Amém? Há quem vive só feliz aqui. Mesmo este mundo, este clima, nós, para quem estudou geografia sobre clima, entende melhor sobre isso. Tem estações. Amém? Nós entramos num período onde o país está quente. Amém? Assim estamos entrando no calor. Claro que não temos primavera, mas depois vamos entrar no inverno. Você também vive com estações da vida. Vai chegar um momento onde as coisas na sua vida estão quentes. Vai chegar um momento onde as coisas na sua vida estão frias. Mas quando você estiver a passar isto, com o propósito que você definiu em viver, você vai passar com mais intensidade, com mais alegria, com mais prazer e com mais satisfação. Aleluia! O que importa então? É o propósito. Só que esse propósito vai carregar consigo momentos bons e momentos não muito bons. Porque Deus às vezes vai nos permitir passar por coisas que nós não entendemos, mas que será necessário passarmos para nós amadurecermos. Amém? Nem tudo que você vai passar na vida é para você entender. Aleluia. Sim, tem pessoa aqui que está passando por um momento de tribulação, por um momento complicado onde ele não entende, e não é para você entender. Amém? É para você entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, se o Senhor tem um propósito com isso, peço que me ajude a passar por isso. Aleluia. Porque tem coisas que você não vai entender hoje, só vai entender amanhã. Amém? Eu quando perdi meus pais cedo, me doeu muito, me doeu. Eu andava depressivo, eu andava muito mal. O mundo para mim havia acabado. E eu não conseguia entender por que viver. Até eu encontrar Deus. Aleluia. E hoje entender, puxa, às vezes tem coisas tristes. Amém? Não coisas que parecem tristes, coisas tristes que machucam, que doem o coração, que Deus vai permitir que nós passemos, mas com algum propósito. Amém? Talvez se você não passasse pelas coisas que você passou, você não se tornaria o que você se tornou, você não conheceria Deus, você não correria atrás de Deus. Amém? E às vezes Deus vai permitir certas coisas para você entender que a dor é necessária para te aproximar de coisas boas. É necessária para você aprender a valorizar o que não se dá valor. Assim eu que não tenho mãe, que não tenho pai, se tivesse, depois de passar por isso, aprenderia a valorizar. Amém? Mas eu vejo pessoas que têm mãe, têm pai e falam:
desprezar, maltratar, até bater os pais. Para uma pessoa que não tem, como se sente? Amém? Mas para o que tem, não consegue ver o valor do não ter. E isso vai para outras áreas da vida. Então nada do que eu e você vamos viver, nada do que eu e você vamos passar é algo vão, é algo à toa. A vida ela é feita de estações, e em cada uma das estações Deus também sempre tem um propósito, Deus também sempre tem um plano, Deus também sempre tem algum objetivo. Agora, como é que você vai saber se você não se aproxima dele? Amém? A única maneira de você saber, sair dessa, vencer, superar isso, é quando você se humilha diante dele, é quando você ora a ele, é quando você busca ele, é quando você ouve a palavra dele. Aí ele começa a curar, ele começa a te sarar, ele começa a operar na sua vida, e você começa a entender o valor e a importância desse Deus, e o valor e a importância de viver a cada dia.